Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3. O Congresso se prepara para votar o projeto de renegociação das dívidas dos estados. A expectativa é que a votação ocorra ainda nesta segunda-feira. Por outro lado, uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito diz que 2 em cada 10 pessoas que estão inadimplentes entraram para a lista de devedores porque emprestaram seu nome a devedores que, por sua vez, não saldaram a dívida. E nós vamos falar também sobre o recall da indústria automobilística, uma vez mais sobre esse assunto. O que é que acontece dentro das montadoras que a toda hora há necessidade de se corrigir defeitos nos carros que são vendidos como novidade, cheios de tecnologia, mas com defeitos de fábrica. O Cenário Econômico está no ar. O projeto de renegociação das dívidas dos estados pode ser votado ainda nesta segunda-feira. Tudo vai depender se haverá ou não quórum. Nós falamos agora com Pedro Henrique Moreira, em Brasília. Pedro, boa noite. Qual é a real expectativa de votação desse projeto? Boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, assim que chegou à Câmara dos Deputados à tarde, o presidente Rodrigo Maia disse mais uma vez que essa proposta precisa ser votada logo e que ele quer fazer isso ainda hoje. Rodrigo Maia disse ainda que o governo está empenhado aí nesse projeto, né, que o próprio presidente Michel Temer pergunta a ele diariamente sobre o andamento da proposta. Maia também admitiu que o projeto é duro, sim, com estados que não cumpriram suas obrigações fiscais e disse que não votou na semana passada porque alguns líderes partidários ainda tinham dúvidas e pediram a ele que esperasse. Só que agora ele disse que não pode esperar mais, que a proposta precisa ser votada logo, que não pode passar dessa semana. E aí o que ele disse? Que vai colocar sim em votação hoje, nem que seja só para começar a apreciação hoje no plenário e terminar a votação amanhã. Isso porque segunda-feira, a gente sabe, é um dia difícil de completar quórum aqui na Câmara, aqui no Congresso em Brasília, ainda mais em uma semana mais curta por causa do feriado da Semana Santa. Piotto, para abrir os trabalhos no plenário, né, para a abertura da ordem do dia, né, que a gente chama, são necessários 247 deputados. Nesse momento, há 183 deputados na Câmara e 153 na sessão. Então, tá difícil até começar esse trabalho que o Rodrigo Maia queria para hoje. Piotto. Muito obrigado, Pedro. Interessante, né? Hoje é segunda-feira para todo mundo no Brasil. Dia útil de trabalho. Necessariamente não é o mesmo que pensam vários deputados que ainda não conseguiram dar o quórum mínimo necessário para a votação de um projeto extremamente importante, porque de alguma forma renegocia e traz o Estado devedor hoje numa condição nova, em que ele possa, evidentemente, continuar sua administração. Isso depende de uma série de coisas. Tem salário de servidor que precisa disso, tem o próprio Estado para poder fazer alguma dívida e fazer alguma obra no seu Estado, ou seja, há uma série de coisas que precisam da votação dessa renegociação. Bom, e um levantamento da ONG Transparência Internacional mostra que mais de 3 mil imóveis na cidade de São Paulo são controlados pelas chamadas offshores. O problema, segundo a organização não governamental, é o risco do setor imobiliário da maior cidade do país estar sendo usado para fraudes, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todo mundo que está com a gente aqui no Cenário Econômico. As offshores são aquelas empresas registradas fora do país e que mantêm o anonimato de seus proprietários. Significa que elas fazem negócios sem que a gente saiba ao certo quem são os donos. Segundo o estudo São Paulo, Corrupção Mora ao Lado, 236 offshores têm imóveis aqui na capital. 87% delas estão registradas em 5 lugares: Ilhas Virgens Britânicas, Delaware nos Estados Unidos, Panamá, Suíça e Uruguai. Os imóveis ocupam uma área total superior a 7 mil campos de futebol. São empreendimentos comerciais como shopping, salas de escritório e também imóveis residenciais. Ao todo, 3.400 imóveis avaliados em 8 bilhões e meio de dólares que estão ou estiveram registrados em nomes de offshores. O estudo afirma que não é possível dizer que em todos esses casos a lei está sendo violada, mas cita uma pesquisa semelhante feita na Inglaterra que mostra que 75% das propriedades de investigados por corrupção em Londres estavam registradas em nome de offshores.
pelo fato de que nós não sabemos exatamente quem é o dono daquela empresa, é que pode ser, sim, dinheiro de corrupção que saiu do país e voltou para o Brasil por meio dessas empresas e através da compra de imóveis. Embora alguns aleguem que existam usos legítimos de offshore, já é bastante conhecido o fenômeno de que as offshores são usadas para guardar dinheiro de corrupção e de outros crimes, como até terrorismo ou tráfico de drogas. Portanto, ainda que possa eventualmente haver um uso legítimo de offshore, o risco que esse tipo de segredo traz é muito grande e não compensa os poucos benefícios para alguns poucos bilionários que eles se valem desses segredos, né? Ou seja, é uma estrutura que provoca muitos danos à sociedade e que o único razão de existir é beneficiar uns poucos bilionários. Só lembrando que a exigência de se identificar os controladores de uma offshore é uma discussão que se arrasta no governo há 12 anos no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Um dos temores é pela fuga de capitais estrangeiros do país. A Receita Federal está preparando uma norma que obriga as empresas de offshore a identificar seus beneficiários finais aqui no Brasil. E lembrando também que as offshores, a não identificação delas, atrapalhou inclusive as investigações da Lava Jato. Piotr. E o Banco Central divulgou hoje, mais uma vez, o relatório Focus, com estimativas acerca do futuro da economia brasileira. A pesquisa feita com mais de 100 economistas de várias empresas prevê uma redução ainda maior da taxa Selic e mais uma pequena redução do Produto Interno Bruto. Nós preparamos uma tela para mostrar essa situação. Vamos lá. Isso tudo aqui é previsão, tá? Essa pesquisa é feita com os economistas e eles imaginam o que vai acontecer de acordo com os dados que têm disponíveis. A projeção da taxa Selic, que hoje está em 12,25%, há uma nova reunião do Comitê de Política Monetária esta semana, começa amanhã terça e na quarta o Copom divulga a nova taxa básica de juros do Brasil, está em 12,25%. Na última reunião, inclusive, o corte foi considerado ousado porque foi de 0,75 ponto percentual. Estima-se que esta vez pode ser até maior de 1 ponto percentual. Mas isso aqui é uma estimativa para o final do ano, para como a gente vai chegar no final do ano. Na semana passada, imaginava que chegaria com 8,75. Agora, está se imaginando que será um corte ainda maior durante o ano, que estaremos com 8,5% até dezembro deste ano. Para a taxa Selic de 2018, também aqui nós estamos falando de uma previsão, uma manutenção dessa taxa de 8,5% para o ano que vem todinho, de 8,5%, 8,50%. Vamos dar uma olhadinha, segundo o relatório Focus também, a pergunta foi sobre o Produto Interno Bruto. E aqui, só para você ter uma ideia, você se lembra que no final do ano passado, o governo estimava que o país poderia crescer esse ano 1,6%. O próprio governo reviu as suas estimativas e baixou para 0,5%. O mercado sempre falou em 0,5% e agora está se falando um valor até menor, 0,47% na semana passada para 0,41% de crescimento do PIB. Se a gente lembrar que 2016 foi um ano muito difícil e teve o que se chama de PIB negativo, ou seja, nós perdemos na economia, a economia recrudesceu 3,6%, ou seja, esse ano só se recuperaria um pouquinho da perda do ano passado. Mas ainda assim é positivo, mas um problema bem grande ainda para tentar recuperar o que foi perdido em 2016, com aquele momento difícil da economia, com a crise econômica de 2016. E o PIB para 2018, ou seja, para o ano que vem, que é bem melhor do que esse ano, mas mesmo assim não recuperaria todas as perdas referentes só a 2016. Mas há uma estimativa aqui de crescimento de 2,5% para o PIB de 2018. Agora a produção industrial, essa sim, de alguma forma mostra uma certa recuperação. Em 2017 deve crescer 1,20% e em 2018 um crescimento ainda maior, ou seja, há várias apostas para o ano que vem que poderia ser bem melhor para a economia brasileira. E o relatório Focus também faz uma análise aqui da balança comercial positiva em 50 bilhões. Balança comercial é tudo que nós, de uma forma muito simples, é tudo que nós exportamos e que importamos. Faz-se a conta, é uma conta exatamente de subtração, no caso ficou positivo, imagina-se que vai ficar positivo esse ano em 50 bilhões, ou seja, nós estamos vendendo mais do que estamos importando, de alguma forma o preço do câmbio também ajuda. Ou, claro, também a competitividade do produto brasileiro lá fora.
Bom, vamos falar agora de inadimplência. O momento econômico do país, com 2 anos muito difíceis, e eu falo aqui de 2015 e 2016, fez muita gente ficar devendo para bancos ou financeiras. Mas como é o comportamento do inadimplente? Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito diz que 2 entre 10 pessoas ficaram inadimplentes simplesmente porque emprestaram dinheiro a outros. Não é que elas estavam devendo, elas emprestaram dinheiro, não receberam. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, só nesse comportamento. 31% disseram que emprestaram para amigos, 22% emprestaram para irmãos. Agora tem um outro dado aqui desse comportamento da inadimplência no Brasil. 49% dos que emprestaram disseram que saberia quanto seria gasto. 18% gastaram mais do que o combinado, ou seja, o valor do empréstimo era X, foi X mais alguma coisa. E 32% na hora de emprestar disseram que não sabiam o valor nem quanto seria o gasto. Só para você ter uma ideia quanto há um certo descontrole nessa negociação, isso é muito importante. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui talvez seja o dado mais complicado ou mais importante dessa pesquisa. 3% dessas pessoas que estão inadimplentes disseram que o devedor pagou. 3%, eu emprestei dinheiro para alguém e essa pessoa, para quem eu emprestei o dinheiro, foi lá e quitou o empréstimo integralmente, ele sozinho. 41% foi o próprio credor, ou seja, a pessoa que emprestou o dinheiro para aquela pessoa que estava devendo para o banco, para qualquer outra situação, uma financeira ou qualquer outro tipo de empréstimo, o próprio credor é que teve que pagar integralmente porque não recebeu nada da pessoa a quem ele emprestou dinheiro. E, evidentemente, o restante aqui, nós estamos falando de 41%, 43%, nós estamos falando de 56%, que foi aí o que se pode chamar de uma mistura. Um mix aí entre meio a meio, ou 30%, 70%, alguma coisa assim. Mas esse aqui é o dado bem mais complicado dessa pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. Aliás, a mesma pesquisa mostrou também que das 45% das pessoas que passaram por esse transtorno de emprestar e não receber de volta, voltaram a fazer empréstimos a parentes e amigos. Bem, na sequência nós temos os números do mercado financeiro e logo depois do intervalo a gente volta com todas essas informações aqui no Cenário Econômico. Até lá! Já estamos de volta aqui no estúdio do Centro de Operações da Bolsa. Aliás, eu vou fazer só uma rápida correção. No bloco anterior, quando eu falava sobre o assunto dos inadimplentes e pessoas que emprestaram o seu nome e ficaram inadimplentes porque o devedor, ou seja, aquele que realmente tinha dívida, não pagou a dívida e aí quem emprestou o nome na condição de avalista foi lá e teve que pagar. Aquele número era bastante impressionante, né? 40 e poucos % de pessoas que tiveram que assumir a dívida. Agora, desse total, dessas pessoas todas, 24%, não 45%, como eu havia dito anteriormente, 24% voltaram a emprestar seu nome para pessoas que, evidentemente, estão correndo o risco novamente de ter esse problema. Bom, e temos agora, já estamos nesse estúdio aqui, com informações dos principais frigoríficos negociados aqui no pregão. Vamos dar uma olhadinha como é que fecharam as ações. A JBS, que tinha tido uma alta bastante expressiva na sexta-feira, continuou subindo hoje, está tentando recuperar o que perdeu desde a Operação Carne Fraca. Hoje subiu 1,72%. Minerva, que é o frigorífico todo voltado à exportação, praticamente voltado à exportação, também uma alta de 0,61%. Mafrig em queda de 0,18% e BR Foods uma queda também de 0,69%. E agora os números finais do mercado financeiro hoje, já está tudo fechado, o Ibovespa e também o dólar, vamos ver o resultado. O Ibovespa subiu, muito próximo da estabilidade, né? 0,08, duas casas depois da vírgula ali, 0,08, 64.649 pontos. E o dólar em queda de R$ 3,13, uma queda de 0,38%, a cotação 3,13. A Volkswagen convocou hoje proprietários de veículos para 2 recalls. O primeiro para donos de Amarok e Passat por problemas no airbag e no cinto de segurança. O outro recall é para o Passat e o Golf Variant por falhas no controle da iluminação. Quem tem os detalhes é a Vanessa Casalino, diretamente da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa? Pois é, né, Piotr? Mais 2 recalls, né? A Volkswagen explica que no caso da Amarok e do Passat, foi detectado que o deflagrador do airbag e do pré-tensionador do cinto de segurança não atende às especificações de fábrica, um defeito que aumenta riscos em casos de acidentes.
Devem agendar o recall os proprietários de veículos Amarok ano e modelo 2016 e 2017 e os do Passat ano e modelo 2017. Já o segundo recall da Volks, convocado hoje, diz respeito ao Passat e ao Golf Variant, como você disse, né? Por causa de problemas no controle da iluminação. É uma falha no software da unidade de controle que pode gerar erros de diagnóstico do sistema de iluminação, sem a indicação da luz de advertência no painel. Se não informado ao motorista, a falha da iluminação externa aumenta o risco de acidentes. Estão convocados os proprietários do Passat ano e modelo 2016 e os do Golf Variant ano e modelo 2016 e 2017. Nos dois casos, o agendamento pode ser feito a partir de quarta-feira, dia 12. A Volks informa que por meio do site e do telefone que aparecem na tela, é possível tirar também dúvidas e agendar o recall. Piotr. Bom, é como nós vimos aí com a Vanessa Casalino, a montadora Volkswagen anunciou 2 campanhas de recall para os modelos produzidos pela empresa. Na semana passada, a Toyota também anunciou o recall de mais de 500 mil veículos aqui no Brasil. Nós temos acompanhado esse tema e hoje, diante de mais um anúncio, perguntamos o que realmente está acontecendo. O que explica esse volume tão grande de recalls automotivos? Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio o engenheiro Hélio da Fonseca Cardoso. Hélio, boa noite. Você conhece como ninguém nesse assunto. Antes de tudo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, agradeço pela atenção. Recall, para usar o nome de um dos seus livros, Recall de Veículos Automotores, o que há por trás disso? Porque, evidentemente, a sensação do consumidor, quando vê uma propaganda de um veículo, acha que está comprando inovação, tecnologia e garantia. Nós estamos vendo que a inovação não necessariamente está vindo porque eu tenho um produto que apresenta defeito. A garantia está sofrendo com isso. Tá, ele pode consertar porque a própria montadora chama atenção. Mas ele não está comprando qualidade. É problema do controle de qualidade das empresas? Onde é que está o drama disso tudo, hein? Na realidade, o que a gente tem a dizer é que o sistema de qualidade assegurada que hoje é vigente no mundo inteiro, porque na realidade a montadora não fabrica todos os componentes, ela monta e compra de terceiros. Antigamente ela pegava uma parte do lote que vinha para ela e fazia ensaios em laboratórios próprios ou designados para fazer. Hoje não, hoje se compra com a garantia assegurada, com a qualidade assegurada, com normas que já por algum motivo determinam que essa qualidade é boa, e isso também é feito pelo fabricante da peça, que vai comprando de outros sempre com qualidade assegurada. Nem sempre essa qualidade é tão assegurada assim. Então, uma falha em qualquer fase da cadeia te provoca um recall. Me ajuda a lembrar, como é que é o nome daquela empresa japonesa fornecedora de airbags? Takata. Takata. Ela fornece para quem? Na realidade, ela fornece para a grande maioria, ou fornecia para a grande maioria de fabricantes de veículos do mundo. Todos eles estão fazendo recalls pelo mundo? Sim, Por causa do problema do airbag produzido pela Takata? Pela Takata, sim. Quer dizer, todas essas empresas compraram um produto sem testar, porque em algum momento alguém... Tá, o primeiro comprar e dar defeito, eu posso entender que pode ter havido algum problema. Agora, essas montadoras todas estão comprando o quê? Estão comprando a certeza da primeira que comprou e não reclamou? Na realidade, esse problema já é oriundo lá de 2002, tá? E ele foi divulgado em 2012, 2013, foi quando começou a ser divulgado. Com problemas que aconteceram, acabaram matando. Esse airbag acabou matando pessoas no mundo. Hoje se fala em mais de 10 pessoas que morreram por esse problema, né? Então, na realidade, se não fizessem um teste dentro da montadora, pelo menos que exigissem os ensaios de laboratório da Takata para garantir que não teria nenhum problema na montagem. Porque na realidade nós compramos um veículo com airbag querendo que ele seja o mais seguro possível. Sim, claro. Não é bem a verdade, porque depende do cinto de segurança. O airbag é um equipamento secundário. Se eu não tiver o cinto de segurança, eu vou ter um problema usando o airbag. Pode ser até mais prejudicial. Porém, por ser esse sistema divulgado no mundo inteiro como salvador de vidas, eu acho que ele deveria, tenho certeza que ele deveria ter um pouco mais de cuidado e que se fizessem muitos ensaios
antes de que isso viesse para os nossos veículos. Mas, infelizmente, por conta disso, dessa rapidez, dessa necessidade de agilidade, de montar um veículo novo e vender no mercado antes da concorrência, levou a maioria das montadoras a não fazer esses ensaios de forma completa. Então eu tenho um problema de prazo e de qualidade. O prazo porque eu estou atropelando prazos de teste e a qualidade do produto porque também não passa por testes suficientes para garantir exatamente. a eficiência dele. Exatamente, é isso que acontece. Mas, falta aquela bateria de testes que eu tinha no passado. Até para esclarecer um pouco melhor, antigamente entre a prancheta do projeto do carro e ele estar no mercado, passariam 5 anos. 5 anos. 5 anos, para eu testar, para ter toda a certeza que esse carro seria com a qualidade que eu preciso. Hoje, se eu esperar 5 anos, fatalmente, se a montadora esperar esses 5 anos, fatalmente um outro concorrente vai lançar um carro similar no mercado antes. Então a montadora precisa agilizar isso, né? Nem sempre também é fácil de se encontrar os projetos que vêm de fora, se encontrar no Brasil fabricantes que se adequem exatamente naquilo que eu quero. Então eu vou ter que adquirir produtos dele e ir ajeitando ao longo do tempo. Então, por isso a gente até brinca, né, para não comprar o carro no primeiro ano que está sendo fabricado, porque ele vai ser, na realidade, uma espécie de laboratório. Você vai usar o carro e vai ser um laboratório, vai enxergar onde estão os principais problemas para que a montadora possa fazer a revisão disso. Agora, um laboratório real de um equipamento de segurança é uma fatalidade. Pode ser uma fatalidade, não pode? A grande maioria dos recalls que acontecem é porque eu já tive algum tipo de fatalidade. Nem sempre a morte, mas alguma sequela, né? Ou algum machucado, ou alguma forma que transforma o acidente numa injúria para quem está dirigindo. O senhor fez menção a uma coisa extremamente importante, que não basta ter o airbag no carro se a pessoa não estiver usando o cinto de segurança. Ou seja, a combinação do uso de ambos é que dá uma segurança maior para aquele veículo. Sem dúvida. Antes você só tinha cinto de segurança, depois adicionou o airbag, mas um não substitui o outro, é a combinação deles. Combinação de todos. Mas quando você compra um carro desse, você compra porque você sabe que ganhou um acessório a mais para lhe proteger. E é exatamente isso que está gerando essa série de problemas. Os carros da Toyota todos foram relacionados a airbag, não foi? A grande maioria. E ainda serão chamados outros. Nós temos aí, porque na realidade... O número de recall pode ser maior ainda? Pode ser. Eu acredito que mundialmente nós tenhamos 50 milhões de veículos com esse problema de airbag. Se você contar só 2 por veículo, né, aí você já teria 100 milhões de airbags para serem substituídos. Porque há alguma dúvida na capacidade do equipamento de oferecer exatamente o que ele foi projetado, para o que ele foi projetado. Aí nós temos 2 tipos de problema. Dele não funcionar de forma correta ou dele funcionar quando não precisaria funcionar. Porque na realidade eu tenho um problema no gás que foi utilizado para deflagrar esse airbag. Então eu posso ter num choque, como a maioria dos casos da morte foi no choque, e aí houve realmente algum tipo de problema, mas ele poderia não precisar do airbag e o airbag funcionar. O senhor fez menção antes da gente começar aqui o programa que há também um recall que o senhor chamou de recall branco. Recall branco. É aquele que não é divulgado pelas montadoras, mas eles fazem correção no veículo quando vai lá para a oficina da própria montadora, ou seja, na concessionária, ou seja, para revisão obrigatória e faz correções. Por que não se divulga esse recall? Porque, infelizmente, a legislação brasileira chama que só equipamentos ligados totalmente à segurança são chamados para o recall oficial. O que a gente chama de recall branco, a montadora chama de campanha. Então ela tem um problema no carro que não é afeto diretamente à segurança, mas que vai provocar um problema. Desempenho do motor, por exemplo. Desempenho do motor, lubrificante, ou injeção, ou qualquer coisa desse tipo, uma corrosão na lataria. Esse tipo de coisa não é chamado. Porém, quando você leva o teu carro numa concessionária para fazer uma revisão normal, aproveita-se esse momento e troca-se esse componente. Ou seja, você não vai saber que esse componente foi substituído e não vai te dar o problema. Supostamente não vai dar o problema. Rapidamente, para o consumidor é verdadeiramente uma decepção saber que ele comprou um carro com tecnologia e segurança e isso não necessariamente está sendo oferecido a ele. Qual é a saída para isso?
A saída para o consumidor... É uma legislação mais dura por parte nós temos uma legislação que é frágil, enquanto nos Estados Unidos nós temos uma organização que cuida disso e está verificando tudo o que acontece, cobrando a montadora, e nós não temos isso no Brasil. Só segurança. A forma de chamar o cliente também é muito rápida. Você tem anúncios de televisão muito rápidos que não vão te chamar atenção nunca para você levar. E por isso a quantidade de pessoas que levam o carro para fazer o recall é muito pequeno. Tá. Em 2016 esse número não passou de 12%. Do tanto de carros que deveriam passar. Do tanto de carros que devia passar. Historicamente não chegava a 40%, mas agora houve uma queda. Principalmente porque, além desses problemas todos que a gente tem, nos últimos 2 anos vivemos uma redução da quantidade de concessionárias por causa da crise. Então, o cliente vai até uma concessionária, às vezes precisa esperar 4 meses para realizar. Tá certo. E não tem uma concessionária próxima. Senhor, muito obrigado pela entrevista aqui. Eu é que agradeço pela atenção. Bom, uma última notícia aqui no cenário econômico. A Fundação Getúlio Vargas Projetos abriu esta tarde as inscrições para os interessados em participar do Censo Agropecuário do IBGE. São mais de 1.000 vagas para agentes censitários regionais, administrativos, analistas e especialistas em informática. Os salários vão de R$ 1.500 a R$ 4.000. A função de analista censitário exige curso superior. As demais, nível médio. No portal da FGV Projetos, responsável pela seleção, os interessados podem se inscrever até o dia 9 de maio. O cenário econômico termina aqui. Na sequência, os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Eu volto amanhã às 6 da tarde. Obrigado pela companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.